Olá pessoal, meu nome é Jamerson Ítalo, o pessoal aí me chama mais de Ítalo. Eu estou gravando esse vídeo para compartilhar com todos os meus amigos e colegas que estão na busca, na luta para ser aprovado em um concurso público, no qual, graças a Deus, muita honra, dedicação, eu tive a honra de ser aprovado agora no concurso da ESA, Escola de Sargento das Armas, curso de formação de sargento 2018-2019, e quero agradecer a todo o pessoal da LJ, pessoal bacana, aquela instituição que me ajudou pra caramba, porque sinceramente eu estava perdido, estava meio sem rumo nos estudos. Eu estudava, já tem mais de 3 anos que eu estudo, estava sem direção. O pessoal me ajudou, o pessoal tem um material bacana, comprei um material muito bom. E quero agradecer especialmente ao professor Luiz, professor de português e redação, cara bom. Professor de matemática, o Thiago, e o Rodrigão, professor de história, o melhor professor de história que eu conheci. E é isso aí, pô. Eu recomendo a todos aí, aquela instituição que dedicava todo o seu tempo aí. A gente podia fazer ali, comprar um pacote de aulas particulares, juntava a galerinha bacana ali, comprava aulas particulares para poder suprir aquelas dificuldades que a gente via na aula que a gente tinha. Aí foi assim que eu comecei a jornada ali por volta do abril de 2017. Eu iniciei o objetivo de fazer a prova em setembro e fiz. Tivemos aula até um dia antes da prova, tá? A gente estudava feriado e fim de semana. Lá funciona feriado e fim de semana. A gente está sempre de portas abertas, ia para lá durante o dia, durante a noite, todo o tempo que eu tinha. E eu queria dizer a todos que eu tive uma vida difícil aí. Era soldado tem pouco tempo, soldado do exército, e eu corria atrás, estudava todo dia à noite, chegava lá praticamente dormindo, jogava uma água no rosto, acordava, assistia a aula, cobrava do professor, tal. Principalmente aí Thiago, perguntava pra caramba, o cara de matemática sempre é mais complicado, mas aí, graças a Deus eu consegui. E muito obrigado aí, pessoal, muito obrigado. Obrigado mesmo aí, o pessoal da LJ. Valeu. Fala aí, galera! Como é que vocês estão aí? Estudando muito? Tem que estar, hein? Porque o concurso tá aí, ó. Estamos aqui para mais um aulão de física, né? Para o CFO Bombeiros 2019. Primeiramente, o que eu vou falar para vocês? Se inscreva no nosso canal, aperta o botão gostei aí, porque isso ajuda demais a gente a estar aqui motivando você e principalmente ensinando você ao quê? A realizar o seu sonho. Ensinando a realizar o sonho, ensinando como fazer a prova que vai mudar a sua vida, beleza? Ó, Eli Jortano, só para lembrar, dia 9 de junho nós estaremos, nós do LJ, juntamente com a Monster Concurso, lá em BH, realizando um aulão de véspera. Então, você que está aí do outro lado, vai estar na descrição desse vídeo, vai lá, garanta sua vaga, porque a gente vai ter vaga limitada, porque não tem lugar que cabe tanta gente assim não, né? Então, você tem que ir lá fazer sua inscrição para você não ficar chupando o dedo um dia antes, né? Nós vamos passar um monte de macete lá que com certeza vai fazer a diferença aí, beleza? Ó, hoje eu vou realizar a prova 2011 do CFO Bombeiros aí, a prova que a Fundep organizou também, né, 2011. Bora começar, física aí, ó, sem muitas delongas, ó. Primeira questão fala o seguinte aí, Eli Jortano. Pra quem não tá conseguindo enxergar direito, porque às vezes a internet não é boa, aquela história toda lá, né? Vai estar aí embaixo aí para você fazer o download do material de apoio que contém as questões aí. Ó, questão fala o seguinte: uma carga de brita está dentro de um bote que flutua em uma piscina. Em seguida, a brita é despejada na piscina. Beleza. Aí fala assim, ó. Com base nessa situação são feitas duas afirmativas. Olha lá, o cara fala o seguinte aí: o empuxo da água sobre o bote carregado com a brita é maior que a soma do peso do bote com a brita. Ó, Eli Jortano, vamos embora pensar na situação aí, né? Você tem lá na sua piscina aqui, ó, tá a sua piscina lá, aí você tem um bote aqui
Beleza, tá o seu bote lá. Aí, continuação da piscina aqui. Aí, o que acontece aí, L. Jordano? Você tem um monte de brita lá, né? Bora supor que o vermelho é a brita aqui, ó. Tem um monte de brita, parará. Beleza. L. Jordano, o que eu votei aqui, ó? Eu votei aqui a força-peso, né? A força-peso de quem? Ó, bote, L. Jordano, é feito de plástico, né? Praticamente não tem peso nenhum. Então, o peso que vai estar aqui vai ser praticamente o peso da brita. Beleza. Aí, o que tá acontecendo aí, L. Jordano? Não afundou, fez o quê? Flutuou. Quando flutua, L. Jordano, você pode ter uma parte para fora ou você pode estar quase imerso. Você vai estar flutuando lá também. Se você tiver totalmente imerso, né? Aí eu coloco você aqui, você fica lá. Eu coloco você aqui, você fica lá, você também fica flutuando, você fica paradão. Aí você pode estar na beirinha flutuando tranquilo, igual tá aqui, ó. Pode ser que esteja na beiradinha aqui, ó, flutuando. Aí, o que eu vou ter lá pro outro lado? Eu vou ter o meu empuxo. O que é o empuxo, L. Jordano? Olha lá, ó. Empuxo é devagar, é devagar, é devagar, é devagar. Aí não lembra da música aí, que você não esquece do empuxo, ó. Densidade do líquido, volume deslocado e a gravidade, né? Beleza. O empuxo, L. Jordano, toda vez que você desloca alguma quantidade de líquido, o empuxo aparece ali te empurrando para cima. O empuxo é uma força que tem o mesmo módulo do peso do líquido que você deslocou, né? Peso não é massa, peso é a massa vezes a gravidade, beleza? Ó, vamos analisar o que o cara falou. O empuxo da água sobre o bote carregado com a brita é maior que a soma do peso do bote com a brita. L. Jordano, ó, pode acontecer o seguinte, né? Ele pode estar totalmente lá para cima, ou ele pode estar como? Ele pode estar aqui, ó. Tá no limite aqui da minha piscina. Ó, se ele tivesse nessa situação aqui, ó, aí eu tenho aqui meu empuxo e aqui eu teria a minha força-peso. Nessa situação, o empuxo seria maior do que a força-peso. Só que nessa situação, o empuxo está sendo quem? Está sendo igual à minha força-peso, né? Equilibrou lá no limite. Então, L. Jordano, essa daqui o quê? Ela não está certa. Por quê? Porque ela deu margem a essa situação aqui que não está falando lá, né? Essa situação aqui também pode acontecer e nessa situação o empuxo é igual a quem? É igual à minha força-peso. Beleza, então a primeira não está certa. Bora ver a segunda. Ó, após despejar a brita, o nível da água da piscina aumenta. Nessa situação é correto afirmar. L. Jordano, vamos supor, ó, nessa situação aqui que eu tô. O que acontece aqui, L. Jordano? Eu pego, né, ó, o volume já tá todo para dentro da piscina. Aí eu venho aqui, ó, e rasgo o meu bote. Quando eu rasgar o meu bote, o que tava aqui vai continuar onde? Vai continuar aqui, L. Jordano, ou seja, o volume da piscina não vai ser alterado. Não vai ser alterado. Ó, nessa situação, o volume da piscina vai aumentar, né? Por quê? Porque tem uma parte que está por lá de fora. Só que nessa situação que também acontece, na verdade, é aqui acontece essa situação aí, né? O que acontece? Olha lá, ó, a brita desceu, o volume que estava aqui continuou aqui. Se você não alterou o volume do que está imerso, né? Você não alterou o volume, o que acontece? Sua brita vai continuar do mesmo jeito aqui, deslocando o mesmo tanto de volume. L. Jordano, o que aconteceu então? Ó, essa daí também está errada, L. Jordano. Então, as duas afirmativas estão erradas. Entenderam, L. Jordano? Ó, sempre a gente tem que pensar, quando o cara fala, ó, tal coisa é tal coisa, você tem que pensar uma situaçãozinha que deixa aquilo mentira. Se você pensar uma coisa que deixa aquilo mentira, já era, que lá tá errado, né? Existem várias situações que deixam isso verdade, mas se uma deixar isso falso, já era, beleza? Bora para a nossa próxima questão aí. Ó, questãozinha aí, L. Jordano, de quê? De calor. Ô, L. Jordano, caiu aqui. Vou colocar do lado aqui. Ó, questãozinha aí de calor. Deixa eu apagar aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui. Ó, o que essa questão tá falando aí? Tá falando o seguinte: um gás ideal contido em um recipiente pode passar de um estado inicial I a um estado final F por meio de dois processos, K e L, igual mostrado aqui, ó. Processo K e processo L.
como representado no diagrama pressão versus volume. Beleza. Fala assim, ó, seja calor K, o calor recebido, e WK, o trabalho realizado pelo gás no processo K, e no processo L, esses valores são QL e WL, respectivamente. Beleza. Ó, o que ele está querendo saber? Quem que é maior? O calor que você ganhou aqui, ou o trabalho aqui. Ó, L. Jordano, eu vou desenhar o esquema aqui do lado, né? Vou desenhar o esqueminha aqui, primeiro, para me explicar para vocês como é que funciona isso daí, né? Aqui é o K, aí eu vou ter aqui e aqui também, ó. Esse aqui é o meu processo L. L. Jordano, eu vou desenhar de cor diferente para ficar melhor da gente identificar isso aí. Vou colocar azul, né? Esse aqui vou colocar de azul. Beleza. Ó, aí, o que eu tenho aí? Eu tenho um gráfico, né? Esse gráfico aí, ó. Aí aqui, ó, um eixo é quem? Um eixo aqui, ó, pressão, né? Um eixo aqui é pressão e o outro eixo aqui é volume. L. Jordano, o que a gente tem que fazer para responder essa questão? Tem que lembrar lá da primeira lei da termodinâmica, né? O que a primeira lei da termodinâmica fala? Fala que o calor é quem? É a variação da energia interna mais o trabalho. Ou que a minha variação de energia interna é o meu calor menos o meu trabalho. Fala isso aí, a primeira lei da termodinâmica. Beleza. Vou usar essa relação aqui de cima que vai ser melhor para a gente analisar isso aí. Ó, L. Jordano, vamos falar primeiro em relação ao trabalho. Ó, trabalho, L. Jordano, é pressão vezes variação de volume. Quer dizer que se não tem variação de volume, não tem trabalho. Ó, só que, L. Jordano, quando você tem um gráfico, o trabalho seu é dado por quem? Pela área do gráfico, né? Então, esse daqui, ó, é o meu processo L, né? Esse aqui é o meu processo L. E esse daqui, qual que é o meu processo? É o meu processo K, né? Esse aqui é o meu processo L, esse aqui é o meu processo K. Processo K e o meu processo L. Ó, L. Jordano, outra coisa também. Aqui, ó, eu vou ter um volume V1 e aqui eu vou ter um volume V2. Quando o gás sofre expansão, quer dizer que ele aumenta o volume, o trabalho é positivo. Se o gás fosse comprimido, o trabalho seria negativo, certo? Ó, nos dois casos aqui ele sofreu o quê? Sofreu uma expansão nos dois casos, certo? Então, nos dois casos o trabalho é negativo, é positivo, desculpa. Mas, L. Jordano, o que aconteceu? A área do K é isso aqui tudo. E a área do L é só isso aqui, ó. Nesse momento aqui, o volume ficou o quê? O volume não alterou. Então, esses lados aqui não contam para nós. Quando o volume não altera, não conta. Aí, L. Jordano, a área vai me falar qual que é o maior trabalho. Ó, a área da parte K é muito maior do que a área da parte que L tá ali, né? Então, o trabalho em K, L. Jordano, é o quê? O trabalho em K é maior do que o trabalho em L, né? Aí, como você já é um cara bom aí, já faz muita prova, você já sabe uma coisa. Você olha, você tem como você responder, ó. Trabalho K maior do que L, trabalho... Não, tem duas alternativas ainda. Tem que desempatar com quem? Com o calor. Beleza. Agora, vamos analisar o calor, L. Jordano, ó. O que a gente tem aqui? Agora você tem que analisar essa equaçãozinha aqui, L. Jordano, ó. O que acontece? Quando você tem variação da energia interna, você tem que ter o quê? Você tem que ter variação de temperatura, né? Variação de temperatura. Ó, o que a gente já sabe? Eu vou pegar esses dois processos aqui, ó. Deixa eu dividir melhor meu desenho aqui para vocês entenderem melhor. Passar aqui, aqui vai ser o segundo. Aí aqui, ó, eu vou fazer aqui de preto e vou fazer aqui de azul, né? Preto e azul. Aí, L. Jordano, aqui vai ser o meu processo L e esse aqui vai ser o meu processo K, né? Esse aqui é o meu processo L e esse aqui é o meu processo K. Ó, L. Jordano, primeiro eu vou... Ó lá. Nosso editor de vídeo aí agora, né? Tá aí, mandou pra nós aí.
dá um pause aí que eu vou mandar um abraço pra galera aí do YouTube que tá apoiando a gente demais, demais, demais da conta, né? Porque assim, gente, você sabe que a gente não ganha nada pra estar aqui não, né? A gente só trabalha muito, mas a gente tá aqui por quê? Porque nós queremos ver você mudar de vida, né? Nós estamos aqui para ver você mudar de vida e talvez fazer isso com muita gente, mudar a vida de outras pessoas também. Porque o mundo, se uma pessoa fosse ajudando as outras, as coisas seriam muito diferentes do que é hoje, né? O povo só pensa nele e não ajuda mais ninguém. Vambora fazer a nossa parte e ajudar o próximo, ó. Bora mandar um alô aí, ó, pra Thaís Débora, né? Pra Daniela Gomes, né? Alôzão pra vocês aí. Pro Ramonzeira também, que tá aí acompanhando a gente aí. Pra Letícia Melo e principalmente aí, ó, um abraço pra galera do Mato Grosso que vai tentar o concurso aí de bombeiro lá de Tocantins, que esse ano vai sair aí, galera. Bombeiro de Tocantins vai sair esse ano e nós vamos estar aqui em peso para ajudar vocês a conquistarem o que vocês querem, que é o quê? Estabilizar a sua vida e depois começar a curtir, né? Estabilizar a vida, curtir e ficar tranquilo, suave na nave aí, porque, gente, esse trem de trabalhar é bom, mas uma hora a gente tem que parar e descansar, porque existe coisa muito mais importante na nossa vida, né? A gente tem que, igual eu falei, ó, quando vocês conquistarem o que vocês querem, ajudem o próximo também, né? E assim, ajudar não quer dizer não é só dar dinheiro não, porque eu não tô aqui dando dinheiro pra ninguém. O que eu tô fazendo? Eu tô dando conhecimento pra você. Às vezes uma palavra que eu falo vale mais do que eu tivesse depositado R$1.000 na sua conta. Porque aí eu vou te motivar a continuar e o pau vai quebrar, né? Eli Jordano, vambora continuar aí, né? Fazer essa questão aí. Ó, beleza. Onde é que eu tava? Eu vou analisar aqui o processo agora em relação a quem? Em relação ao calor. Eli Jordano, aqui, ó. Eu vou marcar esses dois processos de vermelho aqui, ó. Esse processo 1 e esse processo 2. Os dois acontecem a volume constante, né? Quando o volume é constante, o que você tem aqui, ó? Você tem essa continha aqui, ó. PVT tem que ser o quê? Tem que ser uma constante, né? O volume meu ficou constante, eu tiro ele daqui. PVT é uma constante. Ó, Eli Jordano, o que aconteceu aqui, ó? A minha pressão, ela foi de um valor 1 até um valor 2. Isso aqui, tanto no processo 1, que é o K, quanto no processo 2, que é o L, né? Então, a minha pressão aumentou o mesmo tanto nos dois. Se a minha pressão 1 aumentou o mesmo tanto nos dois, significa que a minha temperatura também aumentou o mesmo tanto. E a nossa energia interna, ela tá ligada a quem? Tá ligada à variação de temperatura. Se você tem uma variação de temperatura igual, significa que a energia interna aumentou igualmente, né? Então, quando eu coloco aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, a minha fórmula do K e a minha fórmula do L, né? Aí vai ser aqui, ó, variação de energia interna em K mais trabalho em K, variação de energia interna em L mais trabalho em L. Só que essa variação de energia interna foi o quê? Foi igual. Então, não dá para me definir só com a energia interna qual que é o maior valor, se é o do K ou do L, né? Do calor K ou calor L. Quem vai definir para mim? Quem vai ter a maior, né? Quem vai ter o maior calor vai ser quem? Vai ser o trabalho, né, Eli Jordano? Vai ser o trabalho. Como eu falei para vocês, Eli Jordano, quem realizou mais trabalho aí, ó? Esse aqui realizou essa área de trabalho e esse aqui realizou essa área inteira de trabalho aqui. Significa o quê? Significa que o trabalho em K é maior do que o trabalho em L, como a gente já tinha dito. Então, esse valor aqui, olha, Jordano, é maior do que esse valor aqui. Pensa assim, ó. Bora colocar número aí, só para ficar melhor para entender. Bora supor que esse aqui vale 10, então esse aqui também vale 10. Aí, vamos supor que esse trabalho K aqui, ó, tá valendo 20, então esse aqui vai valer quanto? Tem que valer menos, bora supor que vale 10. Aí no final, ó, o meu calor é a soma dos dois. Logo, a soma do calor em K vai dar maior do que a soma do calor em L. Entenderam, Eli Jordano? Então, o calor no processo K é maior do que o calor
no meu processo L. Olha lá, ó. Ômega, trabalho K maior que trabalho L, trabalho K maior que trabalho L, beleza. Mas aqui, ó, o calor em K é maior do que o calor em L. A nossa resposta aí qual que é, Jordano? Letra A, né? A de aprovação. A de vambora lá fazer a prova e fechar. Falou, isso aí não tem A, não. Não importa, Jordano. Você tem que pensar que você tem que fazer a prova e fechar. Você tem que ver isso aí em tudo agora. Ó, pegar aqui, vambora fazer a próxima aí, Jordano. Beleza. Circuitozinho de praxe, né? Ó, esse circuito aí, Jordano, com certeza vai ter uma questão disso aí, né? O trem não falha mesmo, não. Tudo tem isso aí. Ó, como é que funciona isso aí? Bora colocar aqui, ó. Deixa eu fazer o esqueminha aqui do lado, né? Fazer o esqueminha aqui, tranquilo. Aí aqui, ó, ele fala assim, ó, em um circuito elétrico, duas lâmpadas estão ligadas a uma bateria como mostrado na seguinte figura, né? Aí eu tenho uma lâmpada aqui e eu tenho outra lâmpada aqui, né? Beleza. Aí aqui é L, aqui é K e aqui eu tenho uma DDP, né? Uma diferença de potencial. Ou uma tensão, ou que vocês falam também voltagem, né? Só que igual eu falei, né, gente? Voltagem não tem não, é DDP. Beleza. Aí, ele falou o quê? Que a lâmpada K é de 6 watts, watts é potência, né? Joules por segundo. E a lâmpada L é 10 watts, né? 10 watts, né? 10 joules por segundo ela consome. Beleza. Aí falou assim, ó, ambas são especificadas para a tensão da bateria, né? Supor que a tensão é uma tensão de 12 volts. Beleza. Aí fala assim, ó, sejam IK e L as correntes elétricas e RK e RL as resistências elétricas das lâmpadas K e L, respectivamente. É correto afirmar. Ó, Jordano, potência é energia. Quanto maior potência, mais energia você gasta, né? E quem te dá essa energia? A corrente elétrica. Energia é os elétrons que chegam até você através da corrente elétrica. Então, quanto maior potência você tem, maior corrente elétrica chega até você. Significa o que então, Jordano? Quem tem a maior potência vai ter a maior o quê? Vai ter a maior corrente elétrica. Ó. E L tem que ser o quê? Tem que ser maior do que IK. Por quê? Porque IL tem a maior potência, quer dizer que ele dissipa mais energia. E como é que ele dissipa mais energia? Tem que chegar mais corrente através dele. A energia elétrica vai transportando os elétrons, aí os elétrons são o quê? São a energia. Quanto mais energia chega até você, mais potência você dissipa. Beleza. A gente já sabe que o IK tem que ser maior do que o IL. Mas lembrando, tudo isso que eu estou falando é para quando eles têm a mesma DDP. Se fosse DDP diferente, aí uma coisa poderia compensar a outra, né? Beleza. Agora, vamos falar da resistência, Jordano. Ó, resistência, como o nome já diz, é uma coisa que resiste, né? Pensa assim, ó. Bora supor que eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma caixa d'água aqui, né? Aí eu tenho dois canos. Bora supor que eu tenho esse cano aqui, ó, mais fino, e eu tenho esse cano aqui, ó, que é bem mais grosso. Jordano, aí vai começar a entrar água aqui, ó, cadê o pincel azul? Tá aqui. Vai começar a entrar água aqui, ó, o pincel azul ficou preto. Vai começar a entrar água aí, Jordano. O que vai acontecer? Quando a água começar a entrar, vai escorrer mais água pelo cano mais grosso do que pelo cano mais fino. Significa que o cano mais fino tem uma resistência maior, né? Ele tem uma resistência maior à passagem de água. E o cano mais grosso tem uma resistência menor à passagem de água. A mesma coisa é na eletricidade. Quanto maior a resistência, quer dizer que é resistência de passar quem? De passar corrente. Quer dizer que quando você tem a resistência muito alta, passa pouca corrente. Quando a resistência é muito baixa, passa mais corrente. Por exemplo, sua casa lá, você tem um chuveiro seu, aí você está sentindo frio ainda porque o chuveiro não está esquentando muito. O que você faz? Corta a resistência. Você vai diminuir a resistência, vai passar o quê? Vai passar mais corrente, ou seja, vai esquentar mais o seu chuveiro. Então, Jordano, como eu tinha falado já, qual dos dois aqui passa mais corrente?
esse daqui passa mais corrente do que esse daqui. Então significa que esse daqui tem uma resistência à corrente maior do que esse daqui. Porque se a maior parte da corrente vem para cá, é porque a resistência aqui é menor a ela. Então a resistência aqui vai ser o quê? Vai ser maior do que a L. Aí, L. Jordano, fica assim, ó. A resistência em K tem que ser maior do que a resistência em L. Resistência é a passagem de corrente. Como eu falei para vocês que tem que vir mais corrente para cá, então a resistência lá tem que ser menor do que aonde? Do que a resistência aqui. Entenderam, L. Jordano? É uma coisa bem tranquila, ó. Pensa lá no cano, né? Quando o cano é fino, significa que a resistência à passagem de água é alta. Quando o cano é grosso, significa que a resistência à passagem de água é baixa. Aí você imagina que corrente elétrica é como se fosse a água passando pelos canos aí. Beleza? Ó, bora fazer a próxima questãozinha aí agora. Então vamos embora continuar, Júnior. Deu uma pausa aí para dar uma apagada no quadro, porque fica muito borrado e não dá para enxergar direito. Mas eu esqueci, nós esquecemos de falar o gabarito aí, né? A gente chegou no quê, né? A gente viu que como a lâmpada L tem uma potência maior do que a lâmpada K, então significou o quê? Que a corrente em quem? Em L tem que ser maior do que a corrente em quem? Em K, né? Aí outra coisa também a gente viu ao contrário, né? Se passa mais corrente em L, significa que sua resistência é menor do que a resistência em K. Igual eu falei da história aí do cano de água, né? Então a resistência em K é o quê? É maior do que a resistência em L. Beleza. Aí aqui, ó. IK é menor do que IL? É. RK é menor do que RL? Não. RK é maior do que RL. IK é menor do que IL? É. RK é maior do que RL? É. Então a nossa resposta aí, L. Jordano, é qual? É a alternativa B de bola. Ok? Então, vamos continuar aí, L. Jordano. Bora continuar. Deixa eu caçar o passador, tá aqui. Ó. Bora continuar aí, L. Jordano. Essa daí é a nossa próxima questão aí, né? Beleza. Ó, L. Jordano, o que essa questão tá falando? Sobre a refração da luz, né? Sobre a refração da luz. Ó, antes de nós começar a fazer, eu vou explicar um pouco para vocês como é que funciona isso, né? Refratar, L. Jordano, significa mudar de meio, né? Quando a luz vai de um meio para o outro, o que acontece? O ângulo do raio de luz muda e a velocidade também se altera, né? Só a frequência que não muda. Ó, L. Jordano, bora supor que eu tenho um raio aqui, ó, chama raio incidente, né? Quando incide um raio, sempre reflete outro raio, né? Reflete outro raio, esse aqui é o raio refletido, né? Beleza? Só que, L. Jordano, o que acontece aqui, ó? A gente sabe o quê? Pela primeira lei da refração, da reflexão, que o ângulo de incidência é igual a qual ângulo? O ângulo de reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. L. Jordano, o que acontece mais? Aí, uma parte desse raio é refletida e a outra faz o quê? Muda de meio, né? Aí isso aqui é o raio que refratou. Isso é o raio refratado. Ó, L. Jordano, aí cada meio, né? Você fala assim, o que é um meio? É metade? Não, L. Jordano, meio não é metade, não. O meio, por exemplo, nós estamos aqui, ó, tem ar a minha volta toda, né? Esse é o meu meio, todo cheio de ar. Aí, se eu cair dentro da água, vai estar tudo cheio de quê? Tudo cheio de água. E são dois meios diferentes, entenderam? O meio é a substância que tem em todos os lugares desse meio aí, né? Em todo lugar aqui vai ter ar. E se eu cair debaixo da água, na piscina, todo lugar ali vai ter o quê? Vai ter água, né? Isso é o meio. Ó, L. Jordano, o meio tem um índice de refração do meio, que é esse N aí. Ó, em regra, você anota isso aqui que eu vou falar para vocês, que vai ajudar muito. Ó, por exemplo, se eu saio do meio 1 e vou para o meio 2. A mesma coisa aqui, ó, saio do meio 1 e fui para o meio 2. Ó, a gente fala, se o índice de refração do meio 1 for maior do que o do meio 2, ou que o do meio 1 é menor do que o do meio 2. Quando o meio tem um índice de refração maior, fala assim, um meio é mais refringente do que o outro, ou menos refringente.
No caso aqui, Jordano, o meio 1 é mais refringente do que o meio 2 e aqui o meio 1 é menos refringente do que o meio 2. Ou ao contrário, né? O meio 2 aqui é menos refringente do que o 1 e o meio 2 aqui é mais refringente do que o meio 1. Aí o que você faz, Adilson? Você coloca aqui, ó, ângulo 1, ângulo 2, né? Velocidade 1, velocidade 2, ângulo 1, ângulo 2, velocidade 1, velocidade 2. Aí você fala que ângulo? Ó, Jordano, inicialmente eu tenho esse ângulo aqui. Agora, o que vai acontecer? Eu tenho esse ângulo aqui, né? Ó, se meu pincel azul ficou preto, Jordano, esse daqui é o ângulo 2 e esse daqui é o meu ângulo 1, né? Sempre o ângulo formado com a reta normal. Lembrando, Jordano, quem que é reta normal? Reta normal é uma reta que fica perpendicular à minha superfície, né? Uma reta que fica perpendicular à minha superfície. Ó, Jordano, quando você tem o meio 1 com um índice de refração maior do que o 2, os sinais que vão vir aqui vão se trocar. A mesma coisa aqui, ó. Se o meio 1 tem um índice de refração menor do que o 2, aí o sinal aqui vai trocar, né? Vai trocar, ó. Por exemplo, deixa eu fazer aqui, ó, 2 exemplos aqui pra gente entender essa história aí. Deixa eu desenhar a minha reta normal aqui, né? Aqui, ó, aqui é o meio 1, aqui é o meu meio 2, aqui é o meu meio 1, aqui é o meu meio 2, né? Aí eu venho aqui, ó, o meu raio bateu aqui, esse aqui é o ângulo 1. Aí, vamos supor que o índice de refração do meio 1 é maior do que o meio 2. Quer dizer que o ângulo 1 é menor do que o ângulo 2. Quer dizer que eu vou formar um ângulo aqui, ó, que tem que ser maior do que qual ângulo? Do que esse ângulo 1 aqui, ó. Então, olha lá, ó, o meu ângulo 2 é maior do que o meu ângulo 1, né? Tem que acontecer isso. A gente fala o quê? Que o raio se afasta da normal. Quando ele sai de um meio mais refringente para um menos refringente, o raio se afasta da normal. Em contrapartida, Jordano, vamos supor que eu tenho aqui, ó, tenho o meu raio aqui, né, o meu raio incidente, né, ele incide aqui, esse aqui é o ângulo 1. Agora, o meio 1 é menos refringente do que o meio 2. Significa que o ângulo 1 é maior do que o ângulo 2. Quer dizer que esse ângulo 2, ó, eu vou fazer mais ou menos aqui, ó, isso aqui é o meu ângulo 2, né? Significou o que, Jordano? Significou lá, ó, que o ângulo 1 é maior do que o ângulo 2, né? Significa que o raio vai chegando mais perto da minha normal. Olha lá, ó. Quando eu saio de um meio menos refringente para um mais refringente, o raio começa a se aproximar da normal, beleza? Ó, vamos analisar essa história aí agora. Fala assim, ó, um feixe de luz na interface entre os meios 1 e 2, sendo que o índice de refração do meio 1 é maior que o índice de refração do meio 2. Então, Jordano, vai ser esse caso aqui. Eu vou apagar aqui, ó, né? Vai ser esse caso aqui, ó. O índice de refração do meio 1 é o quê? É maior do que o índice de refração do meio 2. Significa o quê, Jordano? Que o ângulo 1 é menor do que o ângulo 2 e velocidade 1 menor do que a velocidade em 2. Beleza. Aí fala assim, ó, no diagrama abaixo são apresentadas 4 retas, M, N, P e Q, né, que podem representar os raios incidente, refletido e transmitido na interface. Ó, o transmitido na interface é o raio refratado, é o que muda de meio, né? Beleza. Nessa situação, é correto afirmar que os raios incidente, refletido e transmitido são. Jordano, primeira lei da reflexão, o raio incidente e o raio refletido tem que ter o quê? Tem que ter o mesmo ângulo com a normal, né? Se eu tenho aqui, ó, esse aqui é o raio refletido não, incidente, aí o meu raio refletido vai estar onde? Vai estar aqui, ó, esse aqui é o meu raio refletido. O ângulo tem que ser o quê? Tem que ser igual, né? O ângulo 1 aqui tem que ser igual ao ângulo 2, né? Raio incidente, o raio refletido, ó. E outra coisa, né, Jordano? Quando eu tenho um raio incidente e um refletido, eles têm que estar no mesmo meio, né? No mesmo meio, né? Beleza. Ó,
mesmo meio, o meio 2 e o meio 1. Beleza, ó. Nesse meio 2 aqui, tem como esses dois raios aqui terem o mesmo ângulo? Não, né? Só que aqui agora, LJ, no meu meio 1, você tá vendo que esses dois raios aqui estão formando o quê? O mesmo ângulo. Então, LJ, eu sei que os raios P e Q são o incidente, né? E o raio refletido. Só que agora eu não sei quem que é quem ainda, né? Um é incidente, o outro é refletido. Porque ele pode aqui, ó. Ele pode ter vindo aqui, refletido aqui e ter mudado de meio. Ou pode ter vindo aqui, refletido aqui e mudado de meio. Quem vai falar isso aí para nós vai ser quem? Vai ser o ângulo. LJ, como o meio 1 tem um índice de refração maior do que o meio 2, o ângulo em 1 tem que ser menor do que o ângulo em 2. Quer dizer que ele vai formar um ângulo aqui, depois o ângulo vai ter que o que, LJ? Vai ter que aumentar, né? O ângulo vai ter que aumentar. Porque o ângulo 1 ó lá é menor do que o ângulo 2. Ó, beleza, deixa eu caçar alguma coisa aqui. Vou pegar o papel aqui, que eu agradeci vocês, e pra gente ver isso aqui, ó, né? Vou fazer ele certinho aqui pra gente entender, ó. Beleza, bora supor que a minha reta normal tá aqui, né? Aí, o que que acontece? O meu raio, bora supor que esse aqui é o meu raio incidente, né? Aí ele foi e refratou, né? Aí aqui, LJ, esse daqui é o meu ângulo 1 e esse daqui vai ser o meu ângulo 2. LJ, olha aqui pra você ver, ó. Esse aqui é o ângulo 2 e esse daqui é o ângulo 1, né? O ângulo 1 está sendo maior do que o ângulo 2. É o contrário, o ângulo 1 tem que ser menor do que o ângulo 2. Então, eu vou ter que vir para o outro lado aqui, LJ. Ó, esse daqui é o meu ângulo 1, né? E o meu ângulo 2 é quem? É esse raio aqui, ó. Ele se afastou mais da normal. A nossa resposta é essa daí, LJ. Olha lá, ó. Bateu, formou um ângulo aqui, né? Aí depois, o que aconteceu? As retas têm que se afastar mais. Por quê? Porque o ângulo 1 tem que ser menor do que o 2. Ou seja, o ângulo do raio que está sendo transmitido ou refratado tem que ser maior do que o raio que está sendo o quê? Incidido. Então, LJ, esse raio incide, esse aqui reflete, né? Então eu já sei o quê? Que P é o raio incidente, já tinha até feito certo, né? Aqui, ó, P é o raio incidente, Q é o raio refletido, né? E, olha lá, ó, incidiu aqui, refletiu aqui e refratou aonde? No N. Então, N é o que, LJ? N é o meu raio o quê? Refratado, né? Que ele falou aí, refratado. Ou seja, o raio que sofre refração, né? Que é o fenômeno que esse fenômeno chama refração. Só que ele deu o nome aí de quê? Transmitido, né? Mudou de meio. Entenderam, LJ? A nossa resposta aí é quem? PQN, porque tem que estar aqui, ó, respectivamente. Primeiro é o incidente, que é o P. Pode ser só tem a letra C, né? Depois o refletido, que é o Q. E por último, qual que é o raio transmitido, que é quem? É o N. Nossa resposta aí, LJ, letra C de casa. LJ, foi muito bom essa aula aqui. Física, coisa bem tranquila, né? Questões de física aí da Fundep, geralmente elas são bem diretas, né? Ou você sabe ou você não sabe, porque envolve teoria. Muita gente fala, não gosto de teoria, só que teoria é assim, LJ. Quando a prova quer dificultar, ela põe teoria. Porque teoria ou você sabe ou você não sabe. Não tem como você embromar ali, não. Não tem meio termo, não. Então, LJ, até mais. Até a próxima. Toda semana nós estamos colocando aulões aí, física, química e matemática, né? Vamos esperar mais um tempo para a gente colocar as outras matérias. Mas é isso aí. Para passar em concurso, até gaguejei, ó. Para passar em concurso tem que ter o que, LJ? Tem que ter visão. E tamo junto aí nessa missão. Qualquer coisa pode mandar mensagem. Tem meu Facebook, meu Instagram aí na descrição. E tamo junto. Valeu, galera! Ah!